Então tá. A gente vai começar, como na semana passada, com o nosso quiz em relação à aula anterior. Nosso questionário aí através do Kahoot. Então, quem está aí com o celular, já prepara o Kahoot aí para a gente começar, ok? Eu vou compartilhar a tela para nós trabalharmos, então, com o Kahoot. Deixa eu só colocar ele aqui. Ok. Compartilhando a tela. E agora o nosso Kahoot. Oh. Aguardando vocês, hein? Faltam 4. Bora? Quem está lerdo aí? Quem está devagar? Lucas, muito bem. Josué está fora, Rainá está fora. Vamos com Jesus. Não, no Kahoot. Bora, vamos, está faltando gente. Só temos 6 até agora. Quem não está lembrado de como entrar no Kahoot, basta colocar kahoot.it no seu browser do celular. Aí já vai entrar na página para colocar o nosso PIN. Kahoot.it. Já participa do jogo. Um minuto mais, tá? Para vocês entrarem. A gente nunca foi me arrepender. No dia que o pastor vem pra classe. Alguém se arrependeu aí, ó. Foi. Entrou e saiu. A internet deve ter caído. Entrou como Timóteo. Foi Lucas. Não, Lucas foi. Voltou, então. Mais um minuto. Consegui entrar. Ó, temos 13, só temos 8 lá, então. Que conta com você, Marquinhos. Conta com você, Pastor Manuel. Ah, sim. É verdade. Conta com o pessoal da 12 também, que tá gravando. Então, vou começar, então, ok? Digam ok aí, para eu saber que tá tudo ok. Posso ir? Pode. Sim? Pode. Vamos fazer um coro, sim ou não? Sim. Sim. Ok. Lá vai, hein? Primeira pergunta. Quarenta, 94. 40, 94. 40, 94.
Acertei sozinho. Ah, vamos, hein? Todo mundo ficou ruim, né? Graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Foi pra fora. Muito bom. Presta atenção, que não indica, hein? Ninguém acertou. Caramba. Não considera? Não, propósito da liberdade cristã. Muito bom. Inconsistente. Olha, aí nós temos 3 respostas certas, tá? Vocês têm que marcar as 3 respostas certas. São 3 respostas certas, tem que marcar as 3. Transformar não é fácil. Não sei. Errei. Pela vigência. Eu botei apologia. Também. Já tem um meio aí desse negócio. Essa é uma pegadinha, cuidado, viu? É. O Chico mandou. Cara, Finalmente, vamos lá. Sacanagem. Na verdade, o cristão tem responsabilidade. Esse menino da foto parece com quem? Parece com o menino da UPA. Parece com o Gustavo, né? Não? Não, parece com o sobrinho, parece com o sobrinho de Liliane. Parece com o Gustavo. Gustavo de Chico. Verdade. Gustavo de Chico. Ok, vamos ver quem foi que ganhou.
fiel servo de Paulo. Gustavo, é? Sim, sim. Bom, não. Tudo bem, parabéns. Vou sair daqui, senão essa musiquinha não para, né? Ok. Vamos voltar aqui para a nossa lição, então. Ok, todo mundo entendeu aí as perguntas e respostas? Ficou alguma dúvida? Alô? Não. Estão me Ah, ouvindo? tá tranquilo, Marquinhos. Tranquilo? Ok. Então, hoje a nossa lição é a lição número 6 e ela vai falar sobre a Santa Ceia. Eu tinha mandado para vocês o material já para vocês começarem a pensar sobre isso, né, sobre a Santa Ceia. E é interessante porque a nossa lição ela começa falando sobre o simbolismo do pão e o simbolismo do cálice. Parece que nós temos já bastante conhecimento acerca disso. Mas eu queria lembrar algumas situações que aconteceram com relação a esse simbolismo, a essa ideia do que representa o corpo, ou melhor, do que representa o pão e do que representa o cálice de Cristo. Parece que é algo que, para nós, que já estamos na igreja há muito tempo, tal, isso é algo bastante pacífico, né? Nós não temos dúvidas sobre isso, mas como nós estamos em escola dominical, é interessante a gente conhecer o que é que se pensa por aí afora sobre isso, especialmente porque existem essas três correntes, além daquilo que nós pensamos, a corrente de Calvino, existem três correntes outras que tratam do mesmo assunto, né? Como Jesus está presente na ceia. Então, nós temos a primeira corrente, que é a corrente que vem lá dos concílios de Latrão e de Trento, Latrão em 1215, Trento em 1551, que fala, que é a visão da Igreja Católica, que ainda permanece até hoje, que fala da transubstanciação. Nós já vimos, algumas vezes ouvimos os pastores que ministram a ceia falarem sobre isso, Emmanuel sempre fala sobre essa situação, sobre esse pensamento da Igreja Católica, e a origem disso está justamente nesses dois concílios. O concílio de Latrão foi em 1215 e o concílio de Trento ele ratificou o pensamento acerca da transubstanciação. Depois nós vimos, nesse contexto de formação desse pensamento, vimos o pensamento de Lutero, e segundo a pesquisa que eu fiz, alguns luteranos ou os luteranos ainda consideram dessa mesma forma, que trata da consubstanciação, que é diferente da transubstanciação, nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos o pensamento de Zwinglio, que diz que, na verdade, não ocorre nem a transubstanciação, nem a consubstanciação, nem mesmo a presença espiritual. Para Zwinglio é apenas um memorial, é uma representação pela memória, é apenas tem um significado, digamos, de nós lembrarmos, mas não tem nenhum efeito espiritual, nenhuma presença nem material, nem imaterial, nenhum lado qualquer que denotasse a presença de Cristo, a presença do corpo de Cristo ali, nem mesmo espiritualmente. Zwinglio ele é mais radical nesse aspecto. E tem depois, finalmente, a ideia de Calvino, que veio muito depois, ele é da segunda geração dos reformados, e ele já veio recebendo como herança o pensamento tanto de Lutero como de Zwinglio, o pensamento da Igreja Católica, e ele formula, então, o pensamento que nós adotamos, que é o pensamento da Igreja Presbiteriana, que é um pensamento que nós vamos ver aqui, que ele é como que intermediário entre aquilo que que Lutero pensava e aquilo que Zwinglio ensinou. E aí é como se ele conseguisse fazer uma conciliação entre esses dois pensamentos. Mas nós vamos ver aqui com mais detalhe. Esse é o pensamento da Igreja Católica. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, em 1551, estabeleceu exatamente essa visão aqui, e esse é um resumo dessa visão. Fala que, tendo em vista que Cristo, nosso Redentor, havia declarado que era verdadeiramente seu corpo que ele estava oferecendo sob a espécie de pão, sempre foi a convicção da Igreja de Deus, e aí ele falha, vou explicar por quê, que este concílio reafirma que pela consagração do pão e do vinho ocorre uma mudança na qual toda a substância do pão se torna a substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e toda a substância do vinho se torna a substância do seu sangue. Então, na visão da Igreja Católica, a partir do momento que o sacerdote ali, que o padre, consagra os elementos, eles se transformam, a substância se transforma.
embora o formato permaneça o mesmo, embora a aparência permaneça o mesmo, mas aquela substância que está ali presente não é mais a substância do pão e do vinho, mas está misturada ali o sangue, efetivamente, corpo, pele, pelos, enfim, a carne de Cristo também estaria presente ali naqueles elementos em um processo de transformação efetivamente daquela substância. E aí, uma das falhas que foi apontada exatamente nesse raciocínio pelos reformadores é que eles afirmam que foi a convicção da Igreja de Deus. E todos eles afirmam que em nenhum momento, na igreja primitiva, nos estudos que fizeram das Escrituras e dos textos que vieram subsequentemente, em nenhum momento a igreja, os apóstolos, o que ensinaram os apóstolos, o que ensinaram os que vieram depois dele, em nenhum momento falaram sobre transubstanciação. Então há uma falha na lógica, ou melhor, na tentativa de explicar, de justificar o seu pensamento pela Igreja Católica, porque de fato, historicamente, não há nenhuma menção feita pelos pais da Igreja acerca da transubstanciação. Então esse é o primeiro ponto falho, além das próprias questões lógicas que depois foram apontadas pelos reformadores para que essa ideia, esse pensamento, essa doutrina, ela fosse abominada, fosse abolida por nossa igreja, a Igreja Católica. Aqui nós temos a visão de Lutero. Lutero diz, da minha parte, eu não sou capaz de sondar a maneira como o pão é o corpo de Cristo, ainda assim levarei cativo o meu pensamento à obediência de Cristo e simplesmente me apegando às suas palavras, crerei firmemente não apenas que o corpo de Cristo está no pão, mas que o pão é o corpo de Cristo. Minha justificativa para isso, então ele toma lá a palavra de 1 Coríntios capítulo 11, diz que, na verdade, ele toma aquilo que foi o que Jesus falou, né? Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, este pão que havia tomado é o meu corpo. Então ele toma as palavras de Jesus na sua literalidade e ele diz, olha, eu não entendo como isso acontece, mas eu pego a palavra de Jesus lá, literal, e eu digo que aquilo é o corpo. Só que, diferentemente da transubstanciação, o que ele ensina não é que há uma transformação, mas ele ensina que há a presença real de Cristo na ceia. Ou seja, o pão não se transforma de fato em corpo, mas o corpo está presente com e sob o pão durante a celebração, mesmo valendo para o vinho. Então, nesse contexto, há o que se chamou de consubstanciação, ou seja, embora não haja uma transformação dos elementos, Lutero entende e ensinou que haveria ali a presença, efetivamente, do corpo e do sangue de Cristo naqueles elementos, se valendo, portanto, daquela afirmação de Jesus, este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o meu sangue, e ele se vale disso para afirmar que naqueles elementos, embora ele não saiba explicar como, estariam presentes efetivamente o corpo e o pão, e o sangue de Cristo. E é interessante observar que, diferentemente do que acontece com a Igreja Católica, né, onde aqueles elementos que são consagrados, eles têm um descarte diferente. Após a celebração para a Igreja Católica, aquilo continua sendo o corpo de Cristo, ou seja, a transformação, então eles tratam aqueles elementos ali de uma forma mística, de uma forma sobrenatural, e eles têm um tratamento daquilo ali. Mas para Lutero, assim como para os demais reformadores, após a celebração, os elementos não têm mais nenhum efeito, não tem mais nenhuma valia especial, nenhum valor especial. Eles continuam sendo pão e vinho, eles voltam a ser pão e vinho. Inclusive, o próprio Lutero entende que essa consubstanciação acontece no momento da celebração da ceia. Ela não permanece depois da celebração da ceia, ou seja, depois que a ceia é celebrada, aqueles elementos voltam a se tornar elementos comuns. Zwingli, por sua vez, diz o seguinte: se as palavras de Cristo em Mateus, isto é meu corpo, também podem ser entendidas metaforicamente, já ficou claro que o suficiente nesse contexto, a palavra não pode ser entendida literalmente. Segue-se, portanto, que deve ser entendida metafórica ou figurativamente. Então, quando ele diz assim, isso é o meu corpo, obviamente ele está dizendo que ali é uma metáfora, não é algo que efetivamente acontece, ou que efetivamente se transformou ali, ou se teve a consubstanciação. Para Zwingli, considerando essa sua interpretação, o que se tem ali é apenas uma memória, uma lembrança. O vinho
e o pão, há um simbolismo de que eles representariam o corpo e o pão, mas não há nenhum aspecto espiritual, prático, de consubstanciação, de transformação dos elementos. Os elementos, eles apenas são símbolos, eles são vistos ali visualmente e não há nenhum efeito espiritual naqueles elementos. Então, Zwinglio, ele diz que aquele momento da ceia ali, ele é apenas memorial, ele não tem nada de, assim, os elementos não tem nenhuma eficácia, nenhum efeito prático ou efeito espiritual sequer. Então, Zwinglio, ele é radical no sentido de que aquilo ali é apenas uma metáfora, um simbolismo. Não deixa de ser algo que nós também acreditamos, que há um simbolismo, e é por isso que o entendimento de Calvino, que foi adotado pela Igreja Presbiteriana, é o entendimento intermediário, não deixa de ser, obviamente, o simbolismo está algo evidente, a simbologia do pão sendo o corpo e a simbologia do vinho ou do suco de uva como o sangue, mas ou melhor, Calvino acrescentou o elemento espiritual nisso. Então, esse é o pensamento de Calvino, né? Por isso, quando a Escritura fala da nossa participação em Cristo, a Escritura atribui ao Espírito todo o seu poder. Contudo, por muitas, né, bastará só uma passagem. Pois Paulo, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, declara que Cristo habita em nós, não de outro modo, senão por seu Espírito, com o que, no entanto, não detrai aquela comunhão de carne e sangue da qual está agora a tratar-se. Pelo contrário, ensina que somente pela operação do Espírito possuímos Cristo inteiro e o temos permanentemente em nós. Então, Calvino avança no raciocínio, ele que veio depois, na segunda geração de reformadores, ele vem e traz uma conciliação entre o pensamento de Zwinglio e o pensamento de Lutero. Ele abomina completamente, por óbvio, o pensamento da Igreja Católica, da transubstanciação, mas ele encontra nessa formulação que ele apresenta para a Igreja, ele encontra a conciliação das reflexões, dos pensamentos, das análises que ele faz estudando as Escrituras. Ou seja, a presença que existe ali, nos elementos da ceia, é a presença espiritual de Cristo, e isso torna muito mais valiosa aquela cerimônia, no sentido de que nós, de fato, nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Então, é óbvio que tem toda a simbologia, é óbvio que que trazemos à memória tudo aquilo que representa a ceia, e esse é o grande elemento, né? Trazer à memória o sacrifício de Jesus, tudo o que ele significou, tudo o que ele representou. E é óbvio que aqui nós temos essa conciliação do que representariam aqueles elementos a partir daquilo que Cristo disse. Então, no momento em que Cristo diz, este é o meu corpo, que é dado por vós, este é o meu sangue, o sangue da nossa aliança, que é derramado em favor de vós, e ele nos pede, nos ordena, melhor dizendo, que nós façamos isso, repitamos essa cerimônia, esse ritual. Calvino está explicando que, ao repetirmos esse material, esse cerimonial, essa cerimônia, esse ritual, nós estamos, na verdade, espiritualmente, novamente trazendo à tona o efeito benéfico, o efeito de alimento espiritual, o efeito de graça que é derramada sobre nós, estamos não apenas rememorando, trazendo a memória, mas também nos alimentando espiritualmente. Então, há um alimento espiritual, os elementos se convertem em alimento espiritual, e isso favorece para nós. E aí vem a nossa confissão de Westminster, né, que abraçando a tese de Calvino, ela traz muito claramente isso e nos explica isso no capítulo 29, e diz: os elementos exteriores desse sacramento, pão e vinho, consagrados aos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que é verdadeira, mas só sacramentalmente, ou seja, não há uma materialização daquilo como a Igreja Católica pensava, nem tampouco como Lutero pensava, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. E aí nós temos as referências bíblicas que também estão exatamente, são aquelas referências utilizadas pelos reformadores. 1 Coríntios, onde Paulo vai relembrar o que Jesus ensinou, e Mateus, onde o próprio Jesus fala sobre o que representaria aquilo. E aí, na pergunta 96 do Catecismo, do Breve Catecismo, nós temos a resposta que consolida tudo isso, né? A ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. Ao anúncio
da morte de Cristo, e isso tem todo um significado muito relevante, porque é a partir dessa lembrança que nós também nos trazemos à memória todo o seu significado, o significado da encarnação, o significado do pacto que foi feito lá na glória, onde o Cristo resolve se entregar, onde Deus concorda com isso, onde o Espírito, eles entram em consenso para que haja essa entrega de Cristo, e Cristo voluntariamente, então, morre em nosso lugar, enfim. Isso tudo nos é rememorado através da ceia, além dos outros componentes que são muito relevantes, que nós vamos ver aqui, que dizem respeito à relação horizontal, ou seja, a convivência da igreja, a harmonia da igreja, a comunhão da igreja. Então ele diz, aqueles que participam dignamente tornam-se de uma maneira corporal e carnal, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos, como para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. E aí nós acrescentamos, ou foi acrescentado aí, o capítulo de Coríntios, no primeiro capítulo, a 1 Coríntios capítulo 10, 16, e Atos 3, 21, que vão falar sobre esses momentos. Né? Judas também, lá no versículo 12 da Epístola de Judas, ele fala das cerimônias fraternas, e é onde nós vamos ver aqui que essa ceia acontecia. Então nós temos aí esclarecidos, eu espero esclarecida devidamente, essa questão da presença ou não de Cristo nos elementos da ceia. Eu queria só saber de vocês se está ok, se vocês entenderam, se tem alguma dúvida sobre isso, se alguém quer fazer alguma colocação. Tudo bem? Todo mundo está ouvindo? Sim, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, seja pelo chat, seja por aqui, pelo fone mesmo, Ô, Marquinhos, Pois não. o que é Zwingli? Como que fala o nome dele? Zwingli. Zwingli? Qual que é o que ele acreditava, o nomezinho? Memorial, mas tem um nome certo para isso? Não, ele acreditava apenas que a presença de Cristo, ou melhor, a visão que se tinha dos elementos, é que os elementos eram elementos memoriais apenas, ou seja, não havia nem a consubstanciação, nem a transubstanciação. Né? Ele não chegou a discutir, digamos assim, a tese de Calvino, né? Não houve uma adesão à tese de Calvino, mas basicamente era isso que ele ensinava. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Ok, então vamos avançar aqui. Tá? Então, o texto da nossa lição, ele vai, obviamente, falar sobre o que aconteceu com a ceia do Senhor lá em Coríntios. Então, nós estamos estudando essa igreja que tem todos esses elementos aí complicadores em relação àquilo que nós já estudamos, por exemplo, na aula 2, quando nós vimos o divisionismo que existia, aquele partidarismo por conta da personificação dos líderes, né? O personalismo, melhor dizendo, que existia, que eles tornaram, melhor dizendo, como sendo motivo de divisão dentro da igreja, Apolo, Paulo, Pedro e o próprio Cristo. E a igreja, obviamente que uma igreja dividida dessa maneira, uma igreja com esses problemas relacionados com inter-relações e uma liderança fragmentada nesse contexto, é óbvio que isso também se transportaria para um momento como o da ceia. Mas, além dessa questão da divisão se transportar para a ceia, ou seja, aqueles grupos ali que se reuniam e que muitas vezes não exerciam a comunhão como deveria ser, e esse é o grande ponto aqui de Paulo, também existiam outras situações que apareceram na cerimônia da ceia, que dizem respeito, por exemplo, à separação das classes sociais, né? A divisão que ficava muito clara entre ricos e pobres e como eles não havia o exercício da misericórdia. Veja, nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que Paulo, logo no início da carta, diz que representavam ali em Corinto, naquela cidade com todas aquelas características negativas, mas que eles representavam ali a igreja de Deus. Então Paulo faz questão de enfatizar isso, e eu retomo isso para que a gente tenha a ideia muito clara de que, apesar de todos esses problemas e todos esses fatores que nós já comentamos até aqui, e que nós vamos ainda estudar, e que vocês podem ler de forma
se apresenta de forma muito clara na leitura de Coríntios, todos esses problemas, nós estamos falando da igreja de Deus. Ou seja, nós estamos falando de uma comunidade que não tinha a característica de ser uma igreja, de ser uma comunidade de um grupo, de um clube. Nós estamos falando da igreja de Deus, e é interessante que a Bíblia, Deus, através da palavra, nos mostra claramente, não esconde de nós, não tenta camuflar, não tenta obscurecer a realidade de que essa era uma igreja que, apesar de possuir todos os dons, como Paulo disse, né, não faltavam nenhum dom, era uma igreja extremamente abençoada nesse sentido, era uma igreja que tinha um conhecimento profundo das coisas de Deus, dos ensinos de Deus. Paulo fala sobre isso também. Paulo fala que era uma igreja que, além disso, era uma igreja que procurava ser fiel a Deus. Em nenhum momento Paulo critica a igreja de Coríntios por sua infidelidade no sentido de abandono do evangelho. Então, era uma igreja que tinha um apego ao evangelho, aos ensinos, porém uma igreja que estava muito recheada de interpretações equivocadas, de comportamentos equivocados, comportamentos que, em muitos casos, representavam egoísmo, representavam vaidade, representavam orgulho, representavam a soberba, que Paulo critica muito. Ao estarem esses comportamentos presentes na igreja, tornavam essa igreja tão difícil de gerir, de administrar, até mesmo de aceitarmos enquanto igreja, quando nós olhamos de fora, né? Mas se nós observarmos, e nós já tivemos a oportunidade de fazer isso aqui em classe, quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa igreja, a Igreja 12, a Igreja Evangélica no Brasil, nós conseguimos também enxergar muitos desses fatores, desses elementos, dessas complicações, desses defeitos, dessas falhas de comportamento dentro das igrejas. Nós conseguimos identificar as facções, os grupinhos, as panelinhas, nós conseguimos identificar pessoas que não participam, que estão na igreja, mas que são desigrejados, porque não estão presentes, digamos assim, na vida da comunidade da igreja. Nós conseguimos identificar falhas de comportamento moral, e é o que acontece lá na igreja de Coríntios. Enfim, nós conseguimos enxergar muito disso. E não seria diferente se nós olhássemos com uma lupa, né? Colocássemos uma lupa dentro da cerimônia da ceia. E nós vamos ver por quê. Por que a cerimônia da ceia, também, quando nós colocamos uma lupa, não é difícil nós encontrarmos comportamentos que são criticados, denunciados aqui na Carta aos Coríntios, e nós precisamos, então, como igreja também, igreja do século XXI, igreja atual, aprender com isso e revisar o nosso comportamento em relação a isso. Então, o que acontecia com a celebração da ceia, basicamente, era o seguinte: como é que isso acontecia lá, né? Eles se reuniam e havia a chamada festa da fraternidade. Era uma festa que das intenções dessa festa não era apenas que eles se reunissem, mas que eles, de alguma maneira, compartilhassem os seus bens, compartilhassem as suas posses, de maneira que os pobres pudessem participar daquela ceia e usufruir, por exemplo, de uma refeição melhor, mais qualificada, que houvesse a possibilidade de um encontro nessa festa de fraternidade, onde eles pudessem trocar informações, conversar entre si e interagir ali com comunhão, conhecendo os problemas uns dos outros, dividindo as dificuldades uns dos outros e, de alguma maneira, compartilhando essas dificuldades e auxiliando uns aos outros. Então, era uma festa que tinha esse pressuposto, que tinha essa visão para acontecer, essa motivação para acontecer. E no meio dessa festa, então, não era uma reunião apenas para a ceia, mas dentro dessa festa havia a celebração da ceia. No meio dessa festa, eles celebravam a ceia. Então, se nós abrirmos lá o livro de Coríntios, vocês podem... Eu vou fazer aqui a abertura também da Bíblia, vocês podem fazer isso também aí na Bíblia na Bíblia de vocês. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e vamos só pegar aqui a partir do verso 20. Verso 17. Veja que Paulo já começa aqui dizendo algo que é muito interessante para a lição. Ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, Paulo faz muitos elogios à igreja.
e ele não deixa de elogiar só pelo fato de que a igreja tem problemas. Ele elogia aquilo que deve ser elogiado e ele também critica o que deve ser criticado. Então ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo vos estou informado a haver divisões, e aí ele se remete a tudo aquilo que ele já explicou nos capítulos anteriores, mas ele diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos. É interessante que haja partidos no que diz respeito à demonstração do que pensam as pessoas. Há uma transparência em relação ao que pensam, para que sejam, se veja, se reconheçam ali quem são aqueles que efetivamente entendem, conhecem e praticam a doutrina verdadeira. Mas Paulo diz assim: quando vos reunis, verso 20, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Obviamente que aqui nós precisamos fazer esse destaque. Quando Paulo está falando disso, ele não está dizendo que a ceia era um lugar para que as pessoas se alimentassem ou tivessem fartura de comida e de bebida. Ele está dizendo exatamente, está se referindo à festa que antecedia a celebração da ceia, que tinha todo esse ritual simbólico aí, que nós conhecemos. Mas ele está falando, olha, quando vocês estão se reunindo aí, vocês estão se reunindo não para celebrar efetivamente a ceia, para celebrar esse momento tão importante, instruído por Cristo. Porque vocês se reúnem e não tem absolutamente nenhum componente dessa reunião que identifique a intenção de comungar, de estar em comunhão, de representarem efetivamente o corpo de Cristo. Não há nada que identifique isso, porque aí ele começa a declarar quais são os comportamentos que estavam acontecendo ali e como esses comportamentos denotavam exatamente o contrário. Ele passa a mostrar que primeiro haveria as divisões, né, as panelinhas e tudo mais, mas havia outros problemas relacionados com isso. Então ele diz assim: olha, vocês se reúnem para comer aquilo que deveria ser a ceia do Senhor, mas cada um come antecipadamente a ceia, ou seja, vocês não comungam, vocês não dividem o corpo de Cristo, na acepção daquilo que a ceia foi ensinada por Cristo, vocês não participam do mesmo corpo de Cristo, do mesmo pão. Vocês, na verdade, cada um come antecipadamente a sua ceia e até quem se embriague. E havia outra coisa bem negativa que Paulo denuncia, que é exatamente quando muitos chegavam ali, eles não tinham um horário definido, imaginando aqui que essa festa acontecesse das 19 às 22 horas. Então tinha gente que chegava às 19, tinha gente que chegava às 19h30, 20, 21, 20 e 30. Alguns trabalhadores saíam mais tarde do trabalho, precisavam chegar nesse lugar, chegavam atrasados, e Paulo denuncia que muitos desses chegavam para participar e já não tinha mais comida. Então, além de não ter mais comida, ainda existia aquela situação da separação entre a comida que era boa e a comida que era ruim. A comida que era uma comida melhor, que, portanto, era destinada a quem tinha mais dinheiro, mais posses, e a comida que era ruim e que era destinada aos mais pobres. Então, não havia em nenhuma caracterização que Paulo traz aqui em Coríntios, não havia nenhuma preocupação com a unidade, não havia nenhuma preocupação com a comunhão, não havia nenhuma preocupação em que aquele momento lá fosse um momento cerimonial que tivesse alguma característica relacionada com a intenção de Cristo de que aquilo fosse um momento de comunhão e de participação comum, usando a palavra comunhão, de participação comum naquela lembrança, naquele ritual de lembrança do que representava a sua morte, a sua passagem aqui. Então, Paulo, voltando lá para a Escritura, Paulo diz: quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. E aí ele fala: não tendes, porventura, casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tendes. Então ele diz assim: olha, vocês chegam, levam a comida para lá, mas vocês não esperam por ninguém. Comem tudo, tal, bebem, alguns se embriagam, aí chegam outros irmãos para participar do mesmo lugar, alguns até que não tinham, obviamente, o que levar, e quando chegava lá não tinha mais o que comer.
Então, ele diz assim, vocês não poderiam comer antes em suas próprias casas, e depois que vocês levassem para lá apenas o que iriam compartilhar? Ou seja, por que vocês fazem isso? E aí Paulo vai mostrar muito claramente que eles fazem isso porque eles não tinham o discernimento, a compreensão, faziam aquilo como um ritual meramente formal e sem nenhum cuidado com o que aquele ritual, aquela cerimônia representava efetivamente. E esse é o grande problema que Paulo vai denunciar e, obviamente, respondendo a indagações, a questionamentos e aquilo que ele ouviu, mas ele vai denunciar e ele vai classificar esse problema como um problema de tamanha gravidade que, para ele, era a causa de algumas pessoas, inclusive, estarem doentes e até mesmo terem morrido. E nós vamos ver isso na sequência aqui. Eu estou falando, talvez, muito rapidamente, e vocês tiverem alguma observação, alguma pergunta, por favor, me interrompam, tá? Os microfones estão abertos aí, deem um sinal e me interrompam para a gente poder caminhar. Então, veja só. Primeiro, aquela questão da acepção de pessoas, né? Os irmãos na fé viviam como estranhos no mesmo ambiente. Mesmo eles sendo da igreja, todos sendo membros da igreja, mas aquelas divisões ali já denotavam que havia uma intenção de separar-se, de montar-se em grupos, e esses grupos se conviverem dentro da igreja, mas de forma isolada. Então, por exemplo, aqueles que eram adeptos de Apolo entendiam, obviamente, e buscavam muito mais a eloquência como uma forma de demonstração do conhecimento de Deus, da proximidade de Deus, da proximidade da fé verdadeira. Então, a eloquência para eles era importante, falar difícil, e isso eles traziam, como a gente já viu, do pensamento grego, filosófico ali, que predominava em Coríntio, com os sofistas, com aquelas pessoas que disputavam nas praças, inclusive, quem era o melhor orador. Então, quem era adepto de Apolo tinha essa visão mais elitista do conteúdo do evangelho, né, da forma de explicação e tudo mais. Quem era de Paulo já tinha um outro viés, porque Paulo, como ele mesmo diz, exatamente para tentar fugir desse pensamento que predominava lá em Corinto, o pensamento que colocava em evidência muito mais a fala, a eloquência do que o conteúdo efetivamente da mensagem. Paulo disse claramente que ele, quando foi para lá, para Corinto, ele teve como determinação não falar nada de forma difícil, eloquente, com uma oratória maravilhosa. Ele disse, eu só quero pregar o evangelho, e o evangelho puro e simples, a cruz de Cristo. E Paulo fala muito, muito claramente. Então, aqueles que eram adeptos de Paulo, muito provavelmente, eram pessoas que tinham esse mesmo pensamento em relação ao entendimento da Escritura, né? Ou seja, provavelmente havia muitos pobres, muitos pessoas que não tinham posses e tudo mais, que entenderam muito mais claramente a mensagem trazida por Paulo do que entendiam a mensagem trazida por Apolo, ou da forma como Apolo se expressava. E isso já caracterizava essa divisão de grupos. Da mesma maneira, aqueles que se filiavam a Pedro e aqueles super espirituais que se afastavam das pessoas porque acreditavam que elas tinham alguma falha espiritual e, portanto, não tinham a condição de conviver dentro da igreja. Então, esses grupos, por si só, eles transportavam essa forma de pensar, essa forma de se comportar e de se relacionar para o momento da ceia do Senhor. E isso fragmentava completamente aquela cerimônia, isso totalmente desnaturava aquela cerimônia, tornava a cerimônia completamente distorcida em relação àquilo que deveria acontecer. Então, descaracterizava completamente. Não havia graça, não havia misericórdia, não havia afeto, não havia união. As pessoas, inclusive, eram feridas, porque quando chegavam lá não podiam participar. E não podiam participar por quê? Porque eram pobres. E isso ficava muito claro, né? Então, era uma igreja que tinha esse problema a ser enfrentado. Paulo, então, destaca, quando ele vai falar sobre o que ele aprendeu, né? Ele diz, eu vos entreguei, não foi outra coisa, eu não vos entreguei uma ideia diferente daquilo que eu recebi do Senhor, recebi em relação ao que o Senhor Jesus fez. E o que é que ele fez? Na noite em que foi traído, aí Paulo começa a narrar. E é interessante que Paulo começa a narrar dizendo exatamente isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. E a lição da escola dominical destaca essa alusão de Paulo
nessa frase, essa alusão ao que estava para acontecer naquele momento lá, o que aconteceu naquele momento lá da ceia. Que na noite em que ele foi traído, então, esse destaque diz respeito a que quando Jesus estava ali celebrando a ceia, naquele momento lá, ele tinha plena consciência do que estava para acontecer, tinha plena consciência do que Judas havia feito, né? Tanto é que em determinado momento lá, segundo os evangelhos sinóticos, Jesus chega para ele e diz assim, o que tem que fazer, faz-o depressa, apontando para ele já como aquele que era o traidor. Então, o que tem que fazer, faz-o depressa. Você já vai fazer, não tem, faça logo. E aí eu tenho até um trecho interessante de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, que ele fala sobre essa situação de como, acho que não é Nicodemos não, acho que é Mauro Meister, que ele fala o seguinte, que naquele momento lá, Jesus, na verdade ele faz uma comparação, que Jesus foi traído duas vezes, né? Foi traído por Pedro, quando Pedro nega a Jesus é uma espécie de traição, e por Judas. E aí, quando Jesus se refere a Judas, Jesus diz claramente, o que tens que fazer, faz-o depressa. Quando Jesus vai se referir a Pedro, num determinado momento, Jesus diz assim a Pedro, Satanás, é como se dissesse assim, Satanás está perseguindo você, está peneirando você, está pedindo, acusando você e pedindo que você seja considerado como alguém fora desse relacionamento. É mais ou menos isso que Jesus traduz, né? Para Pedro. Mas Jesus diz para Pedro o seguinte, eu roguei ao Pai. Essa é uma coisa muito interessante que Jesus fala em relação a Jesus. Roguei ao Pai. E diz assim, para que quando você se converter, é interessante que naquele momento Jesus está falando para um Pedro que estava ali com ele, que era discípulo dele, que estava convivendo com ele. E aí ele fala de um momento subsequente em que haveria a conversão de Pedro. Talvez Jesus estivesse falando exatamente daquele instante lá, depois que Pedro trai a Jesus, ele cai em si e ele passa a ter talvez uma clareza maior acerca do nível de profundidade desse relacionamento com Deus, com Cristo e daquilo que aconteceu com ele, daquela transformação. Mas é muito interessante observar esse momento de Jesus com Pedro, onde ele diz isso, né? Quando você se converter e tal. E aí ele fala sobre o que Pedro iria fazer, que era conduzir a igreja, enfim, liderar a igreja naquele primeiro momento lá. Mas, enfim, Paulo faz aqui a alusão à traição para mostrar exatamente o momento de vulnerabilidade que Cristo se encontrava. Cristo estava extremamente vulnerável naquela situação. Por quê? Porque logo em seguida ele seria entregue, logo em seguida começariam todos o seu calvário, todo o seu sofrimento, e naquele momento, é exatamente o momento da ceia, onde Jesus demonstra, exemplifica, ilustra através da ceia tudo o que aconteceria. Ele diz, olha, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Jesus faz o resumo da sua missão, o resumo daquilo que o levou a abandonar a sua glória, deixar a sua glória, se tornar homem e vir para aqui para a terra e se tornar dessa forma o nosso Salvador, dessa maneira, uma maneira que nós jamais teríamos condição de obter a salvação de outra forma. Então, naquele momento, apesar da traição, apesar de saber que estava sendo traído, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo e apesar de saber de tudo aquilo que viria a acontecer, Jesus, então, ensina sobre a ceia daquela forma. Então, quando Paulo registra isso, Paulo está dizendo, olha, preste atenção que foi num momento de profunda vulnerabilidade, de intensa, talvez, aflição interior, que Jesus vivenciou esse momento da ceia. Então, deem um significado melhor, maior, mais profundo. Entendam o significado desse momento que Jesus ensinou. E aí Paulo vai falar na sequência sobre isso, né? Olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. E essa frase aí, ela expressa que, na verdade, não havia uma obrigatoriedade
de Jesus entregar o seu corpo. Ele fala que o corpo era dado por ele, né? Ou seja, é dado em favor de vocês. O meu corpo que é dado por vós. E é muito interessante a gente observar também, novamente, a representação dessa fala. Então, a cruz de Cristo, como está dito aí no slide, não aconteceu por acaso, né? Havia um caminho a ser percorrido e esse caminho foi pensado, foi idealizado, ele fez parte de todo um planejamento de Deus lá na eternidade, no concílio sagrado lá, onde Pai, Filho e Espírito Santo chegaram a esse consenso, chegaram a esse entendimento de que só haveria um jeito, de que só haveria uma forma de manter a glória de Deus, de manter a sua exaltação, o seu louvor, a sua adoração que é devida, e ao mesmo tempo salvar esse homem pecador, a quem Deus amava e tudo mais. Então, eles chegaram a esse consenso e o corpo, então, é dado por Cristo. E o próprio Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. E se de um lado a doação de Cristo voluntária, a entrega dele voluntária, do outro lado a entrega do Pai. O Pai também participou desse momento de decisão sobre o plano da salvação e sobre como essa salvação se implementaria. E o Pai, então, também, de forma absolutamente amorosa, graciosa, ele concorda em entregar seu filho. Então, de um lado, a disposição, o voluntarismo, o altruísmo de Jesus, do outro lado também a participação do Pai na concordância com isso, em concordar em sofrer a dor que ele sofreu ao ver seu filho morrer na cruz do Calvário, falando aqui figurativamente, obviamente, mas certamente com essa conotação que foi dada por nós quando Jesus diz lá, Pai, Pai, por que me desamparaste? Há todo um componente emocional envolvido, há todo um componente de dor, de angústia envolvido e que demonstra claramente que isso não foi barato, não foi qualquer sentimento, não foi de uma maneira banal, de uma maneira sem valor. E era necessário que os coríntios ali, assim como é importante, é necessário, é fundamental que nós entendamos isso. Como isso está representado na ceia, como isso está ilustrado de uma forma dramática, de uma forma poderosa, de uma forma muito clara, muito evidente na ceia, né? Todo esse movimento de entrega de Cristo, de doação de Cristo, para ser morto, não era simplesmente para ser preso, mas para ser morto, torturado, como ele foi e tudo mais. Então a ceia nos faz lembrar todo esse sofrimento, e que esse sofrimento foi voluntário. Deus fez isso por nós. Cristo quis fazer isso por nós. Então, isso traz para nós aquilo que Paulo quis mostrar para os coríntios, o valor desse momento de celebração, né? O valor desse momento de comunhão que a ceia pretende representar. E ele mostra, então, o grande distanciamento entre o que isso representa efetivamente e aquilo que estava acontecendo lá entre os coríntios. Sobre outro aspecto, né, a celebração da ceia também nos mostra claramente que não é algo que aconteceu num determinado momento e que ficou na história lá, parado, estático e que não tem nenhum componente de repercussão futura ou de repercussão atual e futura, mas, de fato, nós observamos que na ceia estão presentes os componentes do passado, do presente e do futuro, porque a ceia mostra para nós, e no próprio discurso de Jesus, quando ele diz que ele não comeria mais daquela ceia até o dia em que ele voltaria a celebrá-la juntamente com os discípulos lá, com os seus discípulos, com os seus servos lá na glória. Então há um componente de promessa dentro da ceia muito, muito interessante, muito importante, fundamental. Ela não apenas representa aquilo que aconteceu no passado, ela não apenas traz à mente de cada um de nós aquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz e todas as suas implicações e todo o drama que isso representou e o porquê, os motivos, as razões e tudo mais, mas ela olha para o futuro também, ela nos faz olhar para o futuro, porque não é somente um anúncio daquilo que Jesus fez, mas é também um anúncio de que ele está vivo e de que ele voltará. Então ela nos mostra isso, porque quando Cristo diz que vai comer de novo dessa ceia futuramente, no futuro ele está dizendo, olha,
não acaba aqui. Não acaba com a minha morte, não acaba com a minha ressurreição, não termina aqui o plano. O plano ainda tem elementos que vão se completar no futuro, e um desses elementos que vão acontecer no futuro, um desses acontecimentos do futuro, é que nós vamos celebrar novamente, ou celebrar essa ceia de uma forma maravilhosa, sensacional, e que nós não conseguimos pensar, imaginar, lá na glória, com o Cordeiro presente novamente nessa ceia. Que pensamento, né? Que coisa importante da gente enxergar, entender, compreender, para que possamos vivenciar de uma forma mais plena todas as bênçãos, tudo aquilo que representa a ser do Senhor, tudo aquilo que efetivamente ela traz para a gente. Saber isso tudo, conhecer isso tudo, ver dessa maneira, certamente nos traz um outro modo de enxergar e vai impulsionar, e deve impulsionar também um outro modo de participarmos dessa celebração. Porque, volto a dizer, ela tem todos esses componentes simbólicos, todos esses componentes ilustrativos, mas ela tem também um componente espiritual muito forte, como o Calvino demonstra, espiritual muito forte, porque não é apenas algo memorial, não é apenas algo de nós cumprirmos um ritual, muito menos isso, mas é também um momento em que nós nos enchemos de esperança. Esperança, de um lado, por conta daquilo que Cristo já fez, esperança, de um lado, por conta daquilo que ele faz na igreja, através da manifestação da comunhão que o Espírito Santo produz e os elementos da ceia representam, e faz e nos traz em relação ao futuro, aquilo que nós podemos esperar como mais uma das promessas do nosso Deus, o Cristo Jesus, nosso Senhor, em relação ao futuro. Isso é maravilhoso, e eu acho que é fundamental a gente pensar sobre isso. Então, até aqui, tudo bem, pessoal? Como é que nós estamos aí? Alguma pergunta, algum questionamento? Estou vendo aqui que tem muito boa aula, ok. Vamos lá. Alguma pergunta, algum questionamento? Oi? Estão me ouvindo aí ou está todo mundo... Todo mundo está na aula ainda? Dê um sinal, por favor. Tá tudo bem. Tudo certo. Alguém mais aí falando? Só dê um sinalzinho aqui. Estou aqui. Tô Aqui. ligado. Muito bom. Estamos aqui. Ok. Bom, na nossa lição, na sequência da nossa lição, a gente já vai caminhando para o final, porque eu prometi que a gente não ia se atrasar tanto como semana passada. Nós temos, então, as recomendações para participar da ceia. Quem pode participar da ceia? Todo mundo pode participar da ceia? Qualquer pessoa? Existe algum requisito para que a gente participe da ceia? Algum pré-requisito para isso? E, finalmente, o que Paulo quis dizer quando ele falou que havia algumas pessoas que estavam participando indignamente da ceia e que estavam sofrendo, passíveis de sofrer em função de participar dessa forma indigna, passíveis de sofrer uma espécie de punição, né, digamos assim. Né? Aquele que participar indignamente da ceia come e bebe condenação para si. Essa condenação, obviamente, do ponto de vista de quem estuda mais aprofundadamente, não diz respeito a um afastamento, uma excomunhão, poderia até significar futuramente isso, no que diz, quando você imagina que as pessoas que estão participando ali não estão vivenciando a plena comunhão, obviamente que ao não participar da comunhão da igreja plenamente, não estar em comunhão plena com a igreja, muito provavelmente tem a ver com falhas na sua vida espiritual, e algumas dessas falhas podem ser indicativos de que não houve, no final das contas, regeneração. Não vamos nos esquecer que a Bíblia fala que dentro das igrejas ou dentro da comunidade de Cristo há joio e há trigo, infelizmente. E isso não é algo que depende da igreja em si, depende até mesmo da escolha de Deus, porque Deus escolhe aqueles que serão vasos de bênção, vasos para desonra, enfim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que havia pessoas que participavam indignamente. Ele diz assim, olha, por essa razão, e aí nós vamos entender qual é a razão, né? Por essa razão, há muitos doentes entre vós e não poucos os que dormem. E aí há algumas interpretações acerca disso, mas basicamente está se referindo à falta de discernimento
em relação ao que representava não a ceia como ritual, mas o corpo de Cristo, porque a ceia traz essa conotação de uma representação da comunhão perfeita no corpo de Cristo, né? A participação do corpo e do sangue. Então, quando nós temos essa visão escrita dessa forma como Paulo coloca, Paulo faz algumas advertências. Ele faz a advertência de que nós devemos participar da ceia de forma digna. E aí entram, obviamente, questões. O que é participar da ceia de forma digna? O que é essa dignidade? Alguém teria, efetivamente, dignidade sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista da santidade, para participar de um momento como este? Se nós formos ao pé da letra, nós vamos ver que ninguém tem essa dignidade, se reveste da santidade necessária para participar de um momento tão solene. O que nós temos da parte de Deus é a misericórdia dele, a graça dele que se derrama sobre nós e permite que nós participemos, assim como acontecia com os discípulos, com os apóstolos e com a igreja de modo geral, permite que nós participemos. Mas fala-se nessa lição, exatamente nesse texto de Coríntios, exatamente dessa dignidade, né? Assim examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, beba do cálice. Da mesma forma, Paulo diz que nós devemos ter cuidado para não participar indignamente. Então, eu trouxe aqui 3 vídeos para a gente falar sobre esses 3 pontos. Eu vou reproduzir o primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho, reproduzir o segundo e reproduzir o terceiro, e a gente vai comentando esses vídeos para a gente ter a nossa, o complemento da nossa lição, ok? Então, vocês já sabem como funciona, né? Eu vou compartilhar aqui o vídeo do YouTube. Então, primeiramente, eu vou falar sobre quem pode participar da ceia. Será que todo mundo pode participar da ceia? O que é que vocês acham? Qualquer pessoa pode participar da ceia? Tem alguma ideia sobre isso? Alguém quer falar? Qualquer pessoa pode participar da ceia? Então, vou explicar o que seria qualquer pessoa. Digamos que o Emanuel ou o Lucas, celebrando lá a ceia, chegasse e dissesse bem assim, olha, né, nós vamos celebrar a Santa Ceia agora. Quem quiser participar, que está aí na assistência, né, que está participando do culto, quem quiser participar, olha, só levanta a mão que o presbítero vai entregar. O que é que vocês acham? Isso seria algo válido, conforme a Escritura? Isso não teria nada demais? O que é que vocês pensam sobre isso? A pessoa tem que ser genuinamente cristã para poder participar do corpo. Oi? Tem que ser cristã. Tem que ser É isso? Quem falou foi Andrews? Alguém mais? A Bíblia diz que precisa se examinar, né? Haver um autoexame, para só então participar do corpo e do sangue. Então, mesmo sem ser crente, havendo esse autoexame, habilitaria a pessoa a participar? Eu creio como é que a pessoa vai fazer um autoexame se ela não é cristã. Eu acho que precisa passar pelo batismo, arrependimento, batismo, autoexame e participar da ceia. Muito bem. Vamos ver aqui, então, nos nossos vídeos, o que é que nós aprendemos. E aqui entra também, se eu posso estender um pouco mais, a questão da ceia do Senhor. Todo mundo tá assistindo aí? Tá indo direitinho? Sim. Ceia do Senhor. Sim. A ceia do Senhor é parte integrante do culto a Deus. Então, eu fico muito triste quando eu ouço de igrejas que distribuem o pão e o vinho para quem tiver presente. Na hora da ceia, quem tiver presente pode vir, venha participar do pão, do vinho. É por isso que a gente tem o cuidado, na hora da celebração da ceia, de perguntar e dizer, isso aqui é para quem é membro de alguma igreja evangélica. Eu sei que isso não garante, mas já filtra, né? E a gente não pode olhar o coração, mas pelo menos é nosso dever dizer que isso aqui é alguma coisa para o povo de Deus. Só o povo de Deus deve participar disso aqui. E não deveríamos incluir quem não é do povo de Deus na ceia do Senhor. Nada, não. Por isso também que a gente não... Oi? Está sem áudio para mim também. Está sem áudio? Bom, esse... Com áudio. Aqui está normal. Tá normal. Veja, Aqui também está normal. nesse momento aí, o link está compartilhado, então deve ser problema no computador de vocês aí, tá? Porque eu estou compartilhando o link, certo? A gente tinha problema quando eu reproduzi o vídeo aqui. Dá uma olhada aí no... Batizar quem não é crente. Né? A gente
Tem que ser os crentes e, na nossa tradição reformada, e os seus filhos, sua família, aqueles que fazem parte da aliança. Mas a gente não pode estar batizando aí qualquer pessoa que chega e quer o batismo sem a gente se assegurar de que aquela pessoa, de fato, é convertida, foi liberta, faz parte da aliança com Deus e tudo mais. A respeito dos pré-requisitos para poder participar da ceia. E um deles é o batismo. Não existe um mandamento específico dizendo que precisa batizar para depois participar da ceia. Mas nós vamos encontrar alguns textos, por exemplo, Mateus 28, na grande comissão, em que Jesus fala para os discípulos irem fazer discípulos e batizando-os em nome de Jesus. E então nós vamos também encontrar em Atos, no capítulo 2, o discurso de Pedro, no qual muitas pessoas foram convertidas naquele momento, e o discurso dele fala para se arrependerem e serem batizados também. E só depois o texto vai nos apresentar a respeito da vida daquela igreja, a vida comum, em que eles perseveravam na doutrina, eles tinham comunhão, participavam do pão e das outras coisas. Então, isso nos indica que eles participavam da ceia somente depois disso. É importante também, um outro pré-requisito, você professar publicamente a sua fé, pois através desse ato você mostra para as outras pessoas a fé que você está declarando. E mais um princípio também, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que você deve examinar-se antes de tomar a ceia. Existe um outro vídeo aqui do PNO também falando a respeito disso, mas é importante você examinar-se, arrepender-se dos seus pecados e assumir um compromisso de santidade diante de Deus. E depois disso, você tome, não deixe de participar, mas assuma esse compromisso e tome. Portanto, esses são alguns pré-requisitos para você participar da ceia. Ok, entenderam aí? Isso, na verdade, repete um pouco daquilo que nós já tínhamos falado, mas, ao mesmo tempo, traz para nós um outro ponto que eu queria tratar, que é o ponto da questão do temor. A nossa lição traz isso também, né? Paulo fala sobre isso, dizendo no verso 27, dizendo: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E isso é interessante porque isso deve produzir em nós um sentimento de temor. Ou seja, participar da ceia ou participar desse momento aí de celebração da ceia não deve ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós temos que ter essa visão muito clara de que nós estamos participando de um momento que tem uma representatividade muito grande do ponto de vista daquilo que foi a ação de Cristo sobre nós, né? Veja, não é importante a gente separar as coisas. Em todo qualquer momento de culto, nós temos que ter absoluta reverência, né? Isso é óbvio. Temos que ter temor o tempo todo. Participar da ceia não é diferente, nesse sentido mais amplo. Porém, existe um elemento, ou elementos diferentes, que diferenciam a cerimônia da ceia dos outros partes do culto, né? E aí nós precisamos ter temor no que diz respeito a o que representam esses elementos específicos da Santa Ceia. É nesse contexto que eu quero destacar o temor. Temor nós temos que ter o tempo todo em relação a Deus, né? Obviamente, né? Temer a Deus é básico, é fundamental. Nós devemos ter temor no momento de participar do culto, ou seja, não devemos estar, por exemplo, o tempo todo desatentos e tudo mais. Não devemos permitir que as coisas ao nosso redor tirem a nossa atenção daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo ministrado, da palavra especialmente e tal. Isso é temor diante de Deus, né? Se estamos ali é para glorificar a Deus, então, imaginando a presença de Deus ali, como de fato está presente, nós temos que ter toda a reverência, todo o temor. E existe esse momento, esse componente específico, que é o componente relacionado com, ou melhor, esses momentos específicos do culto, são os momentos como, por exemplo, esse da Santa Ceia, que aí nós temos que ter um temor que eu diria assim, vamos diferenciar esse temor. Por quê? Porque ele exige de nós, esse momento de participação no culto especificamente, exige de nós atenção aos alguns aspectos que são diferentes em relação a todo o resto do culto, né? E Paulo chama a atenção para isso. Paulo chama a atenção da necessidade de discernir o corpo.
Paulo chama a atenção à necessidade de examinarmos a nós mesmos, e aí o exame aí ele é muito mais abrangente do que simplesmente nós pensarmos nos nossos pecados ou pensarmos naquele momento especificamente o que está acontecendo. Ele requer de nós que nós tenhamos o entendimento, a clareza sobre o que representam os elementos. Então, quando nós estamos tomando aqueles elementos nas nossas mãos, representa. Então, existem algumas situações, algumas nuances que precisam ser observadas de forma muito especial. Então, é diferente. Tem todo um contexto de culto, está tudo ali, é tudo na base do temor e da adoração e do louvor. Ok, está tudo certo. Só que naquele momento da celebração da ceia, existem componentes diferentes que precisam também não somente ser usufruídos, não somente usufruir daquele momento de maneira formal, ou seja, não é somente a reverência, mas o entendimento daquilo. O discernimento que Paulo fala é você entender, compreender com clareza, compreender com profundidade tudo aquilo que está envolvido no momento em que você recebe o pão, recebe o vinho. E eu volto a dizer, eu não sou adepto do ritualismo em si, né, dos rituais em si, mas esse sacramento, digamos assim, usemos essa alusão específica, que é o dos nossos sacramentos, esse sacramento ele se reveste de todo um conteúdo especial em função de tudo aquilo que a gente viu. E não é à toa que Paulo chama a atenção para esse sacramento, para essa celebração dentro de Coríntios de uma forma tão enfática, a ponto de dizer, quem come e bebe do pão de forma indigna, come e bebe com condenação, e a ponto de dizer que que é por essa razão, por não terem esse discernimento acerca do corpo de Cristo, tanto no que se refere aos elementos ali envolvidos, como no que se refere principalmente à comunhão da igreja, que muitos haviam naquela igreja que estavam adoecidos e muitos haviam morrido. Então há uma gravidade maior que Paulo aponta dentro da igreja de Coríntios, especificamente, trazendo para nós aqui, tem o mesmo valor, o mesmo sentido e valor de aprendizado, ele aponta como sendo algo absolutamente relevante que deve merecer, então, o nosso temor mais enfático, né? Uma visão de temor mais enfática. Eu não sei se ficou claro para vocês. O próximo vídeo vai falar exatamente o que significa isso, né? O que representa esse cear ou participar da ceia de forma indigna. Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção e aí, na sequência, a gente termina a nossa aula aqui, conclui. Quando o apóstolo Paulo aborda na sua primeira carta aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor, ele dá essa severa orientação, não é, aos crentes que estavam participando de maneira indigna dos elementos da ceia do Senhor, sem discernir o corpo. Aliás, é tão severa a admoestação do apóstolo Paulo que ele diz que alguns adoecem e dormem. É um eufemismo para dizer que alguns estavam morrendo por causa da maneira como participavam da ceia do Senhor de maneira indigna. O que exatamente significa participar de maneira indigna? Significa participar sem discernir o corpo. E participar sem discernir o corpo, a meu ver, significa que eu tenho a atitude errada para com os meus irmãos no corpo de Cristo. Ou seja, eu não os vejo como irmãos em Cristo, eu não os trato como irmãos em Cristo, porque é exatamente disso que o apóstolo Paulo vinha tratando. Ele diz que alguns saíam comendo na frente dos outros, não tinham respeito pela comunidade, não tinham respeito pelos irmãos carentes e pobres da comunidade, desprezavam os outros, então participavam de maneira indigna. É nesse ponto que o apóstolo Paulo diz: examine-se, portanto, o homem a si mesmo e assim
coma do pão e beba do cálice. O que é esse examinar-se? Ora, a primeira coisa significa, o verbo aí está no imperativo, é uma ordem. Eu não tenho a opção de participar ou não. O crente, ele tem que participar. Por isso, inclusive, o conceito de congregar-se. Quem não congrega não tem como participar da mesa do Senhor. Esse é um dos elementos fundamentais. O outro elemento é examinar-se, é olhar para dentro do coração, ver como você tem agido, tratado e se relacionado no corpo de Cristo, e assim, depois de observar todas essas coisas, clamar pelo poder do sangue de Cristo, que é que te habilita a participar daquele momento, desse sacramento que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Então, um exemplo prático. Suponha que eu chegue na hora da ceia e eu preciso confessar os meus pecados. E eu vou então fazer a minha oração de confissão de pecados e eu ali me lembro que eu tenho uma amargura, uma raiva, alguma coisa contra o meu irmão. O que eu devo fazer? Eu devo examinar, dizer, ok, eu estou errado. Eu devo fazer um compromisso diante de Deus naquele momento e dizer, Senhor, eu não quero viver dessa maneira, e assim comer e beber. Aliás, eu já vi muitos crentes, né, que têm esse problema e chega na hora da ceia e dizem assim, não vou tomar ceia porque eu estou com um problema com o irmão. E aí ele não se alimenta da ceia. Exatamente o contrário. É você tomar uma decisão de resolver esse problema com o irmão, ou quem sabe um pecado que existe na sua vida e que você repete constantemente, e dizer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a partir de agora eu não quero viver dessa maneira. E assim você come, assim você bebe, e você come e bebe debaixo do poder da graça, não na sua carne, desejoso de viver uma vida piedosa, e assim, por isso, você não comerá e nem beberá de modo indigno do corpo e do sangue de Cristo. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí? Oi, me diga que vocês estão comigo. Oi, Chico. É uma coisa engraçada, porque eu tinha na cabeça de quando a pessoa, enfim, fazia esse autoexame e eu percebi que estava pecando. Porque é o pecado, né? Não tinha que beber não tinha que participar da ceia e deixar para. Enfim, eu tinha esse pensamento. Uhum. Na verdade, o autoexame ali é um momento singular, né? É um momento em que você, de fato, vai estar. Você e Deus, você vai fazer esse autoexame, e você deve ser muito consciente. Tem gente que examina o outro, né? Quer examinar a vida do outro, né? Fulano vai beber assim mesmo, vai comer assim mesmo. Mas é para examinar você, tá? Então você se autoexamina. E aí, ao se examinar, você tem que tomar uma atitude. Mas veja que no momento em que o pastor ensina aquilo ali, ele está ensinando também que a gente assume compromisso com Deus. Né? Então, o autoexame ali não é pro formas, né? Assim, não é simplesmente vou fazer isso aqui e tal, mas não, há um compromisso de você, na sequência daquilo, na sequência da ceia, você, de fato, buscar resolver aquele problema, buscar resolver aquela situação que você identificou como sendo até um empecilho para você participar do momento de comunhão. Tá? Se nós fôssemos mais, até olhando para aquilo que Cristo ensinou, toda vez que você chega no culto, Jesus diz assim, se você vai apresentar sua oferta perante o altar, e você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você apresentar sua oferta, deixa aquilo ali num cantinho, vai lá, resolve a coisa com seu irmão e volta, e assim apresenta sua oferta. Então, Jesus, ele até coloca como uma espécie, numa escala de priorização, ele coloca que é prioritário em relação à apresentação da oferta, da sua adoração, a prioridade está em você restaurar ou, de alguma forma, preservar a comunhão na igreja, comunhão com os irmãos. Então, Jesus até coloca isso como se fosse uma priorização. Olha, deixa, antes de você trazer a oferta, resolve sua vida do ponto de vista horizontal. E aí a gente lembra do que João diz, né? Como a gente pode amar a Deus, dizer que ama a Deus que não vê, e não amar ao próximo a quem a gente vê. Então, o autoexame é fundamental, ou melhor, a gente já viu aqui até que é pré-requisito para participar da ceia. E não apenas isso, né? Mas não deixar de participar da ceia.
Assim, o autoexame é aquele momento onde você vai firmar um compromisso com Deus, de que as coisas vão se resolver, e até se beneficiando daquilo que a ceia traz, do ponto de vista espiritual, né, desse alimento, dessa nutrição espiritual que ela traz para você encontrar forças e o apoio no Espírito Santo para realmente implementar aquela decisão, executar aquela decisão, de resolver aquilo que está pendente, de resolver o problema do pecado, de resolver e assim seguir. Lembrando, gente, que nós estamos em processo de santificação, então nós naturalmente estamos passando por lutas, dificuldades e tudo mais. O que nós não podemos imaginar que uma reiterada permanência nossa em determinados pecados, em determinadas condutas, possa representar que essa luta ela é normal. Na verdade, a gente... Deixa eu me explicar melhor. Romanos capítulo 6 diz que nós não podemos viver no pecado, né? Então é diferente de você estar em luta contra o pecado, e essa luta você vai ganhar, porque também o apóstolo Paulo ensina que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Então, se você anda no Espírito, você vai ganhar essa luta. Mas é necessário que a gente também entenda que há momentos em que a gente vai fraquejar, vai tropeçar, tal. O que nós não podemos, segundo as Escrituras, é andar em pecado. Ou seja, o tempo todo pecando, o tempo todo em pecado. Tem alguma coisa errada se nós não conseguimos ou não estamos em luta, efetivamente, contra aquele pecado que nos assedia, contra aquela situação que nos assedia, né? Nós já vimos isso em outras aulas aqui. Mas, enfim, vamos fechar aqui a nossa aula. Então, aqui diz, nesse slide, vocês vão receber esses slides na sequência, eu vou mandar para vocês pelo Zap. Então, qual o nível de consciência que eu e você temos em relação ao significado da ceia? Eu espero que, depois dessa aula, a gente tenha um nível de consciência e de significação mais profundo em relação à ceia, né? Você consegue participar dela tranquilamente quando lembra que existe amargura em seu coração e tal. Então, se você conseguia antes, eu acho que agora você já vai ficar mais incomodado. Eu também vou ficar mais incomodado. E nós, obviamente, devemos pedir a Deus a possibilidade, a oportunidade e a graça de podermos vencer aquilo que eventualmente possa estar nos impedindo de ter essa comunhão efetiva com a igreja e com os irmãos e com as pessoas ao nosso redor. Então, a ceia do Senhor, nós devemos participar dela porque ela nos dá bênçãos, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Nós não devemos fugir dessa responsabilidade, porque há uma determinação de que participemos da ceia. Examine-se e coma e beba. Não é examine-se e depois deixe de comer e beber, né? Examine-se, peça perdão e coma e beba. Ou seja, ali está se buscando um nível de conscientização. Se conscientize do que representa, do que está acontecendo com você, verifique e tal, mas coma e beba. Não deixe de usufruir desse meio de graça. E esteja sempre pronto para se arrepender e celebrar o perdão, né? Então, as conclusões. Primeiro, Deus exige que a igreja viva em unidade. É exatamente o que não estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Jesus morreu na cruz exatamente para constituir um povo que ele chamou de a sua igreja, a sua noiva, e que Paulo, nessas várias acepções, ele diz que nós somos o corpo do próprio Cristo, que Cristo é o cabeça. Então, veja que não há possibilidade de nós termos desunião dentro do nosso próprio corpo. Quando uma célula se rebela no nosso corpo, o nome disso é câncer, nós já vimos isso, né? Então, as células estão interligadas em interdependência e em harmonia. Se uma célula se rebela no nosso corpo, é câncer. Da mesma forma, na igreja, que acontece uma rebelião de pessoas e tudo mais, isso prejudica o corpo como um todo. Temos o compromisso de partir o pão com alegria e singeleza, e a desunião dos membros certamente gera enfraquecimento da missão da igreja. E Paulo ataca essa desunião sobre todos esses aspectos, né? Isso é muito importante. Então, o que nós devemos fazer? Como é que nós devemos aplicar a lição de hoje? Buscar a unidade, dedicar esforços para que a ceia seja uma festa de fato que celebre, seja uma festa, seja um momento de alegria e não seja um momento de tristeza. Às vezes eu vejo o pessoal receber os elementos da ceia e ficar com a cara tão triste que eu digo, não é possível, não está entendendo o que está acontecendo aqui. É um momento de alegria, não é de tristeza. Por quê? Porque temos gratidão pelo sublime amor, temos gratidão por tudo aquilo que representou, olhamos para o futuro, para a promessa de que Cristo vai estar conosco, celebrando essa ceia futuramente. Então, é um momento de alegria. E é um momento de alegria também porque nós estamos ali, em companhia dos irmãos, participando desse momento que é comum do ponto de vista daquilo que representa para nós, tem o mesmo significado, a mesma simbologia, a mesma importância, a mesma relevância,
e nos aponta para um mesmo caminho, uma caminhada conjunta, enfim, é tudo isso que a ceia representa para nós. E aqui nós encerramos a nossa lição de hoje. E eu queria ouvir de vocês se está tudo bem, se vocês entenderam a nossa lição, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Vamos lá, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei muito massa, muito esclarecedor. Gostei bastante. Alguém quer fazer um comentário? Obrigado aí, Luana. Quem mais? Eu preciso desse feedback, tá, pessoal? Mesmo que vocês não deem o feedback aqui, podem dar o feedback lá no Zap, lá no grupo, para que eu possa saber onde é que a gente pode melhorar aqui, né? Se tá legal dessa forma. Eu já vi que Matheus, por exemplo, não estava ouvindo o áudio, mas eu já estou mandando aqui os links para vocês no Zap do áudio, dos vídeos. E a lição também eu já vou colocar. Na semana passada eu deixei para fazer no final da semana, mas eu vou colocar logo a lição, porque se vocês quiserem revisar. Tem uma coisa para conversar com vocês também, que é o seguinte: na semana que vem, a lição é sobre diversidade, e nossa irmã Nalvinha é quem vai ministrar. Nalvinha não, Mirabel. Mirabel é quem vai ministrar em sala conjunta sobre diversidade. Aí nós temos as duas opções: ou nós mantemos fazemos a sala conjunta e depois nós revisamos essa lição na nossa sala, com os nossos conteúdos específicos, ou a gente assiste essa lição semana que vem com Mirabel, e na sequência a gente já vai para a lição 8, ao invés de revisar a lição 7. Ou seja, a gente já não fala mais de diversidade, a gente já vai para a lição 8, que é o caminho mais excelente para a maturidade. Aí vocês me respondem lá no Zap o que é que vocês querem fazer, tá? Para mim é indiferente. Então, as opções são as seguintes: ou a gente assiste a aula de Mirabel no domingo, todo mundo junto, e nós tomamos essa aula como dada, fechou, ou a gente, no domingo seguinte, caso seja eu o professor, a gente retoma a mesma lição, só que com o nosso olhar, né? O olhar dos jovens aqui, e até talvez fazendo alguns comentários, ok? Então, na semana que vem, nós não vamos ter o Kahoot, só vamos ter na outra semana, e fica aí essa opção para vocês colocarem no Zap para mim o que é que vocês querem fazer, como vocês acham melhor, porque, a depender do que vocês digam, eu vou me preparar, né? Se vocês concordarem em só ter essa lição com Mirabel, eu já pulo essa lição, já vou para a lição 8. Senão, eu vou me preparar também para a lição 7. Ok? Beleza. Todo mundo entendeu? Eu queria dar um aviso, Marquinhos. Pode fazer, pode falar. Todo sábado, galera, tá tendo reunião da UMP e a gente tá sentindo falta de muita gente, sabe? E só para reforçar esse convite mesmo, né? Das reuniões. Tá sendo muito legal, muito legal, e tá sendo muito edificante pra gente. E é isso. Só para reforçar mesmo. Ok. O horário, né, também é 7h30, todo sábado. A gente sempre manda no grupo da UMP, então. E tá sendo, assim, cada jovem tá dando a palavra um sábado, sabe? Então tá sendo legal para cada um ver que, enfim, que Deus está falando com a gente. E é isso. Joia. Pastor Emanuel, tá na sala? Ou já saiu? Acho que não tá, não. Acho que não tá mais, não. Só tem 10 agora. Pastor Emanuel já saiu. Então, ok. Eu já mandei os links aí no WhatsApp e vou, na sequência, salvar a lição, certo? Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí. Por favor, opinem lá no Zap para ver se as coisas estão funcionando direito ou se vocês querem melhorias, tá? Pastor Lucas está de volta. Provavelmente nós vamos ter aí no mês de julho a nossa divisão, né, com aulas dadas por mim e por ele. E a gente vai seguindo, tá? Tá, ok. Obrigado. Deus abençoe vocês.